Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês aí nesses dias? Bom, estamos de volta mais uma vez aqui para nós estudarmos mais um pouco de filosofia. Na semana passada nós passamos um conteúdo, eu acredito que todos conseguiram fazer o exercício, estudar o resumo. E lembrando que nós estamos estudando sobre os filósofos pré-socráticos, né? Que é antes de Sócrates. E esses filósofos que nós estamos trabalhando agora são da cidade de Mileto. Vocês já estudaram sobre Tales e sobre Anaximandro. Hoje nós vamos ver sobre dois filósofos, que é o Anaximenes e Pitágoras. Pitágoras, que é um filósofo bastante conhecido para quem gosta de matemática, principalmente. Não é o meu caso. Mas, enfim, vamos falar um pouco sobre Anaximenes hoje, nesse momento agora. Anaximenes, a ideia do Anaximenes central, que é parte do princípio da arquê, que é a origem da natureza. Vocês lembram, né? O princípio das coisas. Esses filósofos pré-socráticos, eles saem do campo da mitologia e entram agora no campo da cosmologia para tentar entender o cosmos, o mundo, o universo e a origem de toda essa questão aí. A arquê para o Anaximenes é o ar. É o contrário do próprio Tales e do próprio Anaximandro. Para o Tales, o princípio da natureza, o princípio é a água, que tudo é líquido, todas as coisas são compostas por líquido. Já o princípio de Anaximandro, só relembrando, é que é o indeterminado, tendo em vista a teoria que ele elaborou do indeterminado, parte do princípio de que dos opostos entre água e fogo, por exemplo, né? A água ela tem a sua limitação e como assim também o fogo que tem as suas limitações. Ele parte do princípio que o Anaximandro, que essas coisas não são de fato o arquê, porque elas são limitadas, elas têm limite. Então para ele o arquê é algo ilimitado, indefinido na verdade. Ele vai partir desse princípio e entra no processo que trabalha-se mais a questão da metafísica que aquilo que é transcendental, né? Bom, o Anaximenes é discípulo do Anaximandro. Ele vai concordar com essa questão do indeterminado. Ele, na verdade, vai fazer uma síntese entre o Tales, o Anaximandro, e vai surgir com essa teoria do ar. Ele vai suceder o Anaximandro e vai trazer esse pensamento. Lembrando também, se vocês não sabem, o próprio Anaximandro é o filósofo que vai trabalhar mais a questão astronômica, né? Ele vai trabalhar mais esses aspectos astronômicos, da definição, observando mais a Terra e o Universo. Inclusive tem uma teoria do Anaximandro que é bastante conhecida e nos tempos atuais surgiu com bastante força, que é traduzida hoje, interpretada como a Terra plana, né? E o próprio Anaximandro vai dizer que a Terra era plana e ela estaria assentada sobre o ar. Que é o que nós, na verdade, nós sabemos hoje que a Terra não é plana. Essa teoria da Terra plana é muito antiga e não tem as suas bases científicas, né? São mais empíricas. E ele vai dizer que a Terra plana está assentada sobre o ar. E isso é uma teoria embasada no próprio Anaximenes. Bom, não somente essa ideia da Terra plana, mas de que a luz da Lua era reflexo do Sol também. Desde aquela época, o Anaximenes vai ser o primeiro filósofo a chegar a essa definição, a essa conclusão de que a Lua tinha o seu reflexo do Sol, ou seja, a Lua não tinha luz próprias, e que as eclipses também tinha a sua consequência em detrimento da obstrução do outro corpo celeste, por exemplo, assim, né? Essa ideia que é o que a gente vê na eclipse lunar, que é essa obstrução do próprio Sol. Bom, então só definindo aqui que essa discussão
sobre o problema da arque, ela vai prosseguir, só relembrando, né? E Anaximenes é o discípulo de Anaximandro que vai justamente dar continuidade a essa aí. Embora ele concorde com a origem de todas as coisas determinada, mas ele vai recusar se atribuir a essa indeterminação ao caráter de arque. Ele não vai concordar com o Anaximandro. E aí, o que nós podemos entender que para Anaximenes a substância primordial, ou o princípio da natureza, não poderia ser um elemento que tivesse fora dos limites da observação e da experiência sensível. Que para o ponto de vista do Anaximandro, esse princípio do arque estava fora do princípio da experiência sensível. Não, Anaximandro vai dizer, não, é observável, é sensível, né? Então ele discordava com a teoria do apeiron do Anaximandro, né? E aí nós temos aí dois campos, um campo bem interessante para a gente entender, que o Anaximandro vai resgatar esse princípio de que a experiência ou a comprovação do arque, ou tem como você comprovar o princípio das coisas através dos elementos, dos princípios dos elementos, na verdade. E é por essa razão que ele vai trabalhar o aspecto do ar. Existe uma citação do Anaximenes que diz assim: como nossa alma, que é ar, soberanamente nos mantém unidos. Ele vai falar o princípio do ar, relacionando isso com o princípio da alma. A alma, no grego, é pneuma, né? Que é a ideia do princípio da vida. Só que no conhecimento filosófico, alma aqui para os filósofos seria a ideia de conhecimento. E ele diz também que esse princípio do ar, da alma, trazendo a ideia para a questão da própria vida, né? Esse princípio está relacionado também a todo o cosmos. E ele vai afirmar categoricamente que o sopro, o ar, é que nos mantém vivos. Então aí ele parte do princípio da observação. Ele observa que as coisas são compostas do próprio ar. E ele vai considerar o fato de que o ar seria, no caso, né, quase inobservável. Então temos aí um ponto de contato, talvez assim, um ponto parecido com o Anaximandro, né? Na verdade ele não concorda que não possa se observar. Para ele se observa. Por que o ar é observável? Se um vento bate forte sobre uma determinada superfície ou determinado objeto, dependendo da força desse vento, você observa que o vento foi forte ou foi fraco. Então, por essa razão que para Anaximenes é possível observar essa questão. É observável o ar, né? Ele é um elemento que é sutil. É um elemento, na verdade, para ele, mais sutil que a própria água, né? Que a água que nos dá vida mas para ele é o ar que nos dá vida, testemunha na nossa respiração. E ele parte do princípio aí de uma testemunha que não seja, que pode ser, na verdade, impossível de não comprovar. Se você respira, naturalmente você respira algo, e isso seria o próprio ar. Então, para ele, seria infinito e ilimitado o ar. Por que ele afirma essa ideia? Ele parte do princípio de que penetra todos os vazios do universo, o ar, tudo é composto por ar, né? E o ar constituiria, no caso aí, arque, o princípio, né, da criação, ou seja, por meio de que todas as coisas tenham sido criadas. Esse princípio seria menos indeterminado que o apeiron. Ficaria aí basicamente no meio termo, na verdade, né? Seria o princípio ativo, ou o princípio gerador do movimento, como nós podemos observar através do vento. Bom, ele vai observar, ele vai considerar, o Anaximenes, o ar como o princípio das coisas. E todas as coisas dele provêm e todas as coisas nele se dissipam. Seria basicamente essa ideia aí, o princípio do ar, né? E aí parte a ideia de que ele começa a fazer determinadas experiências. Aí ao fazer a experiência de converter, por exemplo, fogo, ele vai dizer que o ar ele vai se converter em fogo ao se condensar.
que é um tipo de experiência, né? Que converte-se em vento e que depois em nuvem, e vai falar dessa forma sucessiva da ação do ar até a sua forma de até a sua transformação absoluta. Então ele se condensa, ele se converte em fogo, em vento e depois em nuvem, mas condensando ainda mais. Enquanto mais ele se condensa, ele vai transformar-se em água, que aí nós temos essa ideia da transformação do ar em água, e nós podemos observar isso até nos ar-condicionado, que você vê o ar e vai se transformando em água, você vê aquelas gotas que se transformam em água ali, né? E por fim, terra e pedra. É possível observar isso em determinadas cavernas que tem aquelas estalactites, né, pontudas, e dizem os cientistas que por anos e anos e anos, ou milhões e milhões de anos, vão se formando aquelas gotinhas de água, se transformando em rocha. Esse princípio já foi evidenciado segundo o Anaximandro. E ele vai dizer também que o movimento, ele vai partir agora do princípio do movimento, tendo esse entendimento do ar, o movimento é eterno e gerador das mudanças. Então, parte do princípio, aí nesse caso, ele vai fazer mais ou menos uma comparação, ou ter um entendimento mais ou menos parecido com o de Tales, no que diz respeito à água, que tem o seu movimento, e o ar também gera todo esse movimento de forma contínua, podemos falar assim. E é essa cosmologia, né, do ar que nascem todas as coisas existentes. Ele vai partir desse princípio, as que forem e as que serão, e também segundo ele, o Anaximandro, vai dizer também os deuses e as coisas divinas, tudo vai partir do princípio do ar, pneuma, né? Seria basicamente essa ideia aí. E para nós fecharmos essa ideia do Anaximandro, o ar, partindo desse princípio da condensação do ar, que forma-se a Terra, né? Para ele é completamente plana, né? E flutuando sobre o ar, e as estrelas vão surgir da Terra. Aí essa ideia vai se caminhando mais ainda, porque parte do princípio da Terra, que é um pensamento que cientificamente falando não tem nada a ver, mas é esse que ele vai trabalhar naquele contexto há tanto tempo atrás, que através da Terra vai se destacar, né, a humildade, que vai ascender, vai rareando a humildade, surge o fogo, e do fogo que vai se elevar, e aí vai constituir-se as estrelas fixas, e aí a partir do princípio de que elas ficam fixas como pregos no céu, seria basicamente isso aí. Logicamente que esse princípio do Anaximandro é um princípio já ultrapassado, mas para que se possa refletir um pouco sobre essa questão das origens. O outro filósofo, para nós encerrarmos aqui, é o Pitágoras, né? O princípio, o arquê para Pitágoras é os números. E seria, logicamente que sim, poderia ser muito bem os números. Por quê? Pitágoras é conhecido pela teoria de Pitágoras, né? A teoria famosa de matemática. Ele vai viver no ano 570 a 490 a.C., assim também como o próprio Anaximandro um pouco antes. Ele vai se aprofundar, ele vai ser um estudioso, né, se aprofundar na questão dos números, na matemática, e ele defende a tese de que todas as coisas são números. Então está aqui o princípio da arquê para Pitágoras. Para Pitágoras, o princípio, a origem da natureza são os números. Para Anaximandro, o princípio, a origem da natureza é o ar, né? O que está sempre em movimento. Bom, nesse princípio, a tese de Pitágoras, né? No caso, ele teria percebido, é uma das coisas que se fala também, que se comenta sobre Pitágoras, teria percebido que a harmonia de acordes musicais poderiam corresponder a certas proporções aritméticas. E é uma verdade, você que já estudou partitura, música, sabe que na própria música, partitura, tem toda uma contagem de tempo matemática, que é uma coisa não é muito fácil de se aprender. Por isso que música não é uma coisa fácil, teoria musical não é uma coisa fácil de se aprender, porque envolve matemática. Então essas proposições aritméticas dele, do próprio Pitágoras,
vai supor que as mesmas relações vão se encontrar na natureza. Que cada componente, sabe, físico está dentro dessa relação matemática. E cada componente físico tem uma definição geométrica. Nós podemos, por exemplo, pegar aqui essa caixa, né, que nós temos aqui, ela tem uma figura geométrica, né, do seu formato, e assim tudo que se compõe no universo tem a sua origem matemática, numérica. Então ele vai unir essa suposição aos seus conhecimentos também de astronomia, né, com os quais ele poderia, por exemplo, calcular antecipadamente o deslocamento dos astros, sabe, o universo, fazendo esses cálculos astronômicos. E aí a partir daí ele vai conceber a ideia de um cosmo harmônico. Ele vai encontrar harmonia no cosmo, na sua estrutura, na Terra, em tudo que você possa imaginar na própria criação. Ele vai encontrar essa harmonia, e essa harmonia é regida por relações matemáticas, que vai se definir como teoria harmônia das esferas, é uma das teorias do próprio Pitágoras. Bom, se para Pitágoras tudo é número, isso quer dizer que o princípio fundamental, ou arquê, seria a estrutura numérica, a matemática, ou seja, da realidade. Então, para ele, a matemática está em toda a realidade. Só que a diferença entre as coisas, segundo Pitágoras, resultaria, em última instância, de uma questão de números. Ou seja, o número é que definiria a diferença das coisas. Ou seja, as coisas seriam definidas, calculadas, e a diferença seria basicamente definida por isso. Bom, partindo desse princípio de Pitágoras, surgiu a teoria, né, de Pitágoras e os pitagóricos, esses que trabalhavam esse entendimento de Pitágoras, que são seus discípulos, e partindo do princípio desse conhecimento, eles entendiam, por exemplo, que os corpos eram constituídos por pontos, né, por pontos, e quantidade de pontos de um corpo poderia definir suas propriedades. E aí nós trazemos a memória aqui, lembrando um pouco da acupuntura. A acupuntura trabalha os pontos vitais do corpo humano, né? A própria anatomia também trabalha essas questões dos pontos vitais do corpo humano. Isso tem como princípio também a própria teoria e o entendimento construído aqui dessa questão dos pontos que se definem os corpos, ou que são definidos no próprio corpo. Então, assim, por exemplo, o mundo teria surgido da fixação de limites para o ilimitado. Da fixação de limites, ou seja, do limite para o ilimitado, que seria a ideia lá do próprio Anaximandro, ou Apeiron, na verdade. E essa ideia seria a imposição de formas numéricas, né, sobre o espaço. Então não tem como o espaço surgir se não fosse por conta dos números, por conta da matemática. Então o espaço, em toda a sua estrutura, se define pela própria matemática. E essa estrutura matemática ou numérica da realidade derivariam de problemas como finito e infinito. Isso parte do princípio da própria matemática, conjunto infinito, infinito e tudo mais assim. Bom, espero que vocês tenham entendido ou aprendido. Se vocês não entenderam, vocês voltam o vídeo mais uma vez, até vocês compreenderem. E querendo tirar qualquer dúvida comigo, é só entrar em contato pelo Zap, que nós vamos tirar suas dúvidas. E nós vamos também passar esse resumo para vocês, colocar lá no grupo, e um exercício de fixação para que para que todos possam tentar trabalhar e refletir um pouco sobre essa questão aqui dos filósofos pré-socráticos, e o que nós trabalhamos hoje aqui, o próprio Anaximenes e o Pitágoras. Tá bom? Um grande abraço e fica com Deus.